Você já reparou nas enormes calças que os líderes das forças armadas alemãs usavam na Segunda Guerra Mundial? Elas são realmente peculiares? Os alemães eram bem conhecidos por entenderem de moda, mas essas calças certamente são muito estranhas. Eu mesmo, vendo fotos da época há alguns dias, reparei neles e me perguntei, por que usavam essas calças? O mais importante, era só uma moda ou havia uma razão para usar essas calças bufantes? E como este canal já me acostumou, depois de uma típica noite em claro pesquisando, não só descobri a incrível origem dessas calças, mas também descobri o seu propósito. Não eram apenas uma peça de moda, mas também tinham um propósito militar, dando àquele que ousasse usá-las uma vantagem em combate. Inclusive, elas não eram largas porque eram colocadas dentro das botas. Pelo contrário, fora das botas elas ficavam assim. Que estranho, não é? Neste vídeo, vamos contar a história dessas calças curiosas. Assim, vamos entender por que os alemães usavam essas calças bufantes. E também o que eles esperavam alcançar com isso. Então é melhor você se acomodar e seja bem-vindo ao Guns Club. A origem dessas calças curiosas remonta à própria Alemanha, provavelmente para o descontentamento dos alemães que as usavam. A origem deles pode ser rastreada até a Índia. As calças em questão se chamam Jogsburg. Seu nome foi dado em homenagem à capital do antigo estado principesco de Marwara, situado no atual estado de Rajasthan, no oeste da Índia. Os Rajputs pertenciam à classe guerreira da Índia. É bem conhecido que em algum momento do século XIX, Sir Pratap Singh, o Marwara de Idar e regente de Jogsburg, que obviamente por ser de Jogsburg era um jogador ávido de polo. Ele não estava satisfeito com o design das calças tradicionais de polo e um dia decidiu embarcar-se em uma busca para produzir uma peça de roupa mais adequada às necessidades do jogo. O problema não era a aparência, mas sim a época, o aspecto da peça de roupa. Nessa época não existiam tecidos elásticos, então era necessária uma solução um pouco mais prática. Sid se inspirou na calça tradicional churidar, usada tanto por homens quanto por mulheres na Índia. E então ele começou a criar uma nova calça para usar no polo. Após meses de trabalho, ele criou a calça de polo ideal, a Jogsburg. Ela era ajustada da panturrilha até o tornozelo, para não interferir nos controles do cavalo. E o tecido foi aumentado nessa área para proteger contra quedas e atrito. Além disso, as partes onde havia mais atrito foram exageradamente alargadas, para assim aliviar os danos ao montar. No início do século XX, todas as equipes de polo da Índia usavam essa calça. Isso acabou sendo uma melhoria considerável em comparação com as calças originais. Dizem que, em um dia de 1897, o próprio Sid foi convidado para a Inglaterra para um evento comemorativo. Naquela época, a Índia estava sob o domínio do Império Britânico. Portanto, Sid não podia recusar um chamado da rainha. Nas semanas que passou na Inglaterra, ele participou de muitos torneios de polo e, curiosamente, Sid venceu todos esses torneios, tudo graças à vantagem que tinha sobre os britânicos indianos. Em cada partida, ele usou seu novo equipamento de polo, que causou sensação entre a realeza britânica. Dizem que a única calça Jogsburg que ele levou acabou rasgando em um jogo. Ele procurou um alfaiate local para fazer uma nova para ele? O alfaiate perguntou qual era o nome da peça e sem entender muito bem o inglês, ele disse Jogsburg, pensando que o alfaiate tinha perguntado de onde ele era. Com o tempo, o alfaiate passou a produzir calças em massa, copiando a ideia de SID, e em apenas um ano, todos os times de polo britânicos também adotaram a nova calça. As calças de polo não demoraram a ser adotadas também pela cavalaria do exército britânico. Suas vantagens ao cavalgar os tornavam perfeitos para o exército. Além disso, naquela época, ainda se buscava que os uniformes militares estivessem na moda. Então, as calças de Jodhpur eram perfeitas, faziam a cavalaria parecer jogadores de polo da realeza. Por estar no exército inglês, rapidamente foi adotado por todas as nações aliadas ou satélites do Império, chegando também aos Estados Unidos da América, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, nos Estados Unidos da América e no Canadá. Também foram uma sensação, dominando completamente qualquer papel de cavalaria. Ao que parece,
os americanos viam qualquer coisa usada pela realeza britânica como elegante. Então, começou a ser usado pelos mais ricos para qualquer coisa, para caçar, jogar tênis, correr ou até mesmo no dia a dia. Em cada esporte havia um desses, apesar de que na verdade não representava vantagem alguma, exceto para cavalgar. Depois da Primeira Guerra Mundial, começou a época em que as mulheres passaram a fazer coisas que só os homens faziam, e por isso começaram a usar essas calças. Também estavam em todos os lugares e eram um símbolo de poder e elegância, dominando completamente a moda da época. Na Alemanha também chegaram os Jocksburg, mas na Primeira Guerra Mundial eram usados pela cavalaria e por alguns oficiais excêntricos. Naquela época, havia dois tipos de calças militares: as Reithausen, que eram as calças tipo Jocksburg, e as Feldhausen, que tinham um corte mais reto e funcional. Mas nos anos 30, quando o Partido Nacional Socialista começava a ganhar relevância, na Alemanha foi criado o grupo paramilitar Sturmabteilung, ou Camisas Pardas, que servia principalmente como segurança nos comícios políticos. Seus uniformes eram baseados nos uniformes das Camisas Negras, um grupo de natureza semelhante, mas italiano. O alto comando de Mussolini gostava muito das calças Jocksburg, que destacavam com elegância os uniformes da Itália de Mussolini. As Camisas Pardas copiaram esse uniforme em 1933, quando surgiu a nova Alemanha. Os uniformes de gala foram reestruturados para usar essas calças. A maioria dos ramos das Forças Armadas Alemãs se basearia nos designs italianos da era de Mussolini, adotando as famosas calças Jocksburg. Os alemães não estavam muito interessados na vantagem destacada que elas davam ao cavalgar, mas sim no que transmitiam. Elas pareciam extremamente elegantes nos uniformes alemães, assim como pareciam nos uniformes militares da Itália de Mussolini. Seu formato largo os tornou muito característicos da Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Podíamos vê-los em sua forma original ou também podíamos ver soldados com calças largas colocando as calças dentro das botas altas, imitavam o visual do cavalo. Jocksburg. Para os generais da Perfak, podíamos ver uma calça Jocksburg com uma faixa vermelha muito característica. Este continuou sendo usado na Alemanha Oriental desde o seu início em 1949 até sua dissolução em 1990. Com a queda desses regimes, essas calças foram em grande parte perdidas, mas continuam vivas em muitas nações mais tradicionalistas, como na Austrália, Canadá ou Estados Unidos, por unidades de cavalaria que ainda operam. Você sabia que o M1 Garand podia esmagar seus dedos? Bom, neste vídeo exploramos esse tema, eu recomendo bastante, muito obrigado por este vídeo e até mais.